Eu honestamente não percebo qual é que é o objetivo disto. Querem fazer o quê? Insinuar que a polícia é da extrema-direita? Nos últimos dias temos registado 3 situações específicas de agressões feitas por grupos relacionados com o nazismo. A polícia está preocupada com isso? Nestes casos concretos, foram todos inadmissíveis, como foi o caso... Pergunta, peço desculpa, Sr. Diretor Nacional, pode responder-me? Foram identificadas as pessoas? Quais casos é que está a falar? São as agressões associadas aos grupos Em termos, neonazis. como sabe, porque não vai pedir que lhe discuta aqui todos os casos individuais, porque, como disse, as pessoas têm o seu direito de defesa. O capítulo que foi omisso falava precisamente em violência de extrema-direita. Acha que isso também contribui a essa omissão para que as pessoas se preocupem menos ou mais? Ficou preocupado o senhor? Calorosas saudações, e numa altura em que se fala imenso de extremos políticos, quer à esquerda, quer à direita, é sempre importante denotar que, pelo menos até hoje, até ver, ainda ninguém foi acusado de ser extremista a nível político por meter like num vídeo de YouTube. Portanto, aproveitem enquanto ainda dá e metam like neste vídeo e subscrevam o canal porque estamos quase nos 200 mil subscritores, até porque praticamente 40% das pessoas que vê o canal ainda não subscreve, portanto conto convosco. Partilhem também nas vossas redes sociais e têm o código SOUSA10 na Prozis para terem 10% de desconto. É extremamente bom, aproveitem. Bom, vamos então ver aqui uma interação entre uma jornalista da RTP e o diretor nacional da PSP. Eu não gostei nada desta interação porque, enfim, eu já me alongo daqui a bocado. Vamos começar a ver. Ora, nesta apresentação, o Sr. Diretor Nacional disse que a polícia tem a obrigação de passar essa sensação de segurança, quer a quem está em Portugal, quer também quem nos visita. Acredita que, à imagem daquilo que vivemos nos últimos dias, a polícia tem passado essa sensação de segurança? Portugal é um país seguro e os indicadores de segurança que existem, os factuais, o RASI, o Global Peace Index, assim o dizem. E muito desse trabalho deve-se a todos os elementos da Polícia de Segurança Pública, a todos os polícias que no dia-a-dia contribuem para que haja prevenção da criminalidade e também reposição da ordem pública quando é violada. Como é natural. Está a dizer, mas nos últimos dias temos registado 3 situações específicas de agressões feitas por grupos relacionados com o nazismo. A polícia está preocupada com isso? Como é natural, temos uma preocupação muito importante com as vítimas. Nestes casos concretos, a Polícia de Segurança Pública, tanto no incidente, foram todos inadmissíveis num Estado de Direito e na vida em sociedade. O que aconteceu junto ao Campo Grande, a Polícia de Segurança Pública, o Comando Metropolitano de Lisboa, de imediato identificou alguns dos alegados autores e encaminhou-os para o sistema de justiça. Da mesma forma, o que aconteceu em Santos, de imediato, com a ajuda da vítima, identificámos o alegado autor e também... Mas foi apenas uma identificação, Sr. Diretor Nacional, não foi uma detenção. Portugal é um Estado de Direito democrático onde o direito de defesa, onde todos são inocentes, até prova em contrário, em termos de julgamento justo. A polícia trabalha de Porto e de Guimarães. Também, a Polícia de Segurança Pública trabalha no sistema de segurança e no sistema de justiça, em termos de prevenção, mas também em termos de investigação criminal, se justificar isso, não conseguir da lei, estamos todos a par da nossa ação diária. lei. Só um pormenor antes de continuarmos. Até deixei correr mais, porque a primeira pergunta que é feita, e atenção, longe de mim de condicionar a liberdade de imprensa, mas tenho todo o direito em criticar quando acho que o jornalismo não está a ser feito da forma mais correta. Ainda para mais, eu estou a pagá-lo. Isto para dizer o quê? Quando a jornalista pergunta, e volto a frisar, tem liberdade para o fazer, eu também tenho liberdade para criticar, quando a jornalista pergunta os incidentes que existiram relacionados com... Ela não pergunta bem assim, mas a intenção é esta, vocês vão perceber. Os incidentes do Porto, de Lisboa, Guimarães ou Porto, enfim, foram 2 ou 3, enfim, os incidentes relacionados com a extrema-direita dos últimos dias, a polícia está preocupada com isto? Esta é a pergunta. É assim, eu acho que a pergunta é de mau tom, pode fazê-la à vontade. Agora, eu acho que é de mau tom no sentido em que as pessoas em questão, os agressores, foram detidos, muito provavelmente irão a julgamento, não sei os casos em específico, não vos sei precisar, mas claramente serão julgadas por isso. Mas isso aí já não compete à PSP, já não compete à polícia, isso aí já é uma parte dos tribunais, estão separados, não é?
E, portanto, fazer essa pergunta, tentando insinuar que, como é a extrema-direita, a polícia vai ser benevolente, acho de mau tom. Porque eu volto a frisar, as polícias têm que atuar e a nossa preocupação enquanto civis, cidadãos conscientes, deve ser perante todo e qualquer tipo de criminalidade violenta que exista em Portugal, seja da extrema-direita, seja da extrema-esquerda, seja do extremo centro, seja criminalidade ou criminalidade violenta que não tenha filosofia política ou índole política na sua ação base, seja por questões de imigração, seja por questões de não imigração, como um todo, tem que haver uma preocupação geral. E é isso que a polícia vai sempre dar como resposta. Se o diretor nacional da PSP não der uma resposta dentro deste método, que é, ou dentro desta linha de raciocínio, todo e qualquer tipo de criminalidade terá que ser combatida de forma competente e eficaz por parte da polícia, porque é para isso que nós cá estamos, seja de um lado, seja do outro, seja ali, seja acolá, haverá uma tendência de preferência ou de não preferência pelo tipo de criminalidade, e isso não funciona assim. Eu, se tiver alguém a abalroar uma casa e eu tenho determinado tipo de ideologia política, a polícia tem que vir aqui. Alguém que seja do espectro oposto político ao meu e tenha a sua casa assaltada, a polícia tem que ir lá também. Obviamente que é um exemplo mais simples, mais basilar, mas tem que haver essa neutralidade axiológica, obviamente. E, portanto, a polícia não pode andar aqui a dizer que tem menor ou maior preocupação consoante determinada visão ideológica. Tem que combater as coisas de forma igual, com o profissionalismo que caracteriza as forças de segurança, ou que idealmente deverá caracterizá-los, não é? Portanto, enfim, não sei qual é a resposta que a jornalista está à procura, enfim. Aí da vossa ação diária. O que lhe pergunto é, em relação ao Porto e também a Guimarães, foram identificados os suspeitos, o que é que foi feito? Em termos a todas as circunstâncias onde a Polícia de Segurança Pública intervém, damos sempre o nosso melhor para prevenir, como foi o caso... Pergunta, peço desculpa, Sr. Diretor Nacional, pode responder-me? Foram identificadas as pessoas? Em termos de quais casos é que está a falar? Do Porto, de Guimarães? Mas quais casos é que está a falar? São as agressões associadas aos grupos neonazis. Como sabe, em termos de Guimarães, houve queixa contra queixa e o processo, como lhe disse, porque não vai pedir que lhe discuta aqui todos os casos individuais, porque, como disse, as pessoas têm o seu direito de defesa e qualquer coisa que seja dita em termos do caso concreto pode não só prejudicar as investigações em curso, como também pode prejudicar o direito de defesa. O que posso dizer é, todos os casos de violência são inadmissíveis num Estado de Direito. E a Polícia de Segurança Pública, que hoje lança aqui ou relança em Lisboa as suas ciclopatrulhas, tudo fará para estar próxima do cidadão, para prevenir os crimes e para ajudar as vítimas. Com todo respeito, esse é a vossa obrigação, é a vossa função também estarem perto dos cidadãos. O que lhe perguntava é, em relação a estes casos, a polícia está ou não está preocupada? Epá, desculpem só interromper, mas alguém acha que a polícia não está preocupada? Epá, por amor de Deus, o que é que se está aqui a tentar insinuar? Que são todos uma cambada de fascistas e não estão preocupados. A cara do diretor nacional da PSP diz tudo. Pá, por amor de Deus. E pá, a cara... Reparem na expressão facial. A expressão facial é de quem está a olhar para a jornalista e diz, o que é que eu estou a ouvir? É pá, por amor de Deus. Numa tentativa de insinuar que, como foi feito pela extrema-direita, vocês não estão preocupados, sua cambada de fascistas. Pá, desculpem lá, isto é completamente... É uma falta de respeito. Até porque, eu não sei se a jornalista em questão tem noção disso, mas se o polícia, vamos supor, os casos são óbvios, não é? Os das agressões, pelo menos algumas delas são óbvias de quem as fez, houve até uma delas que o indivíduo em questão foi até entrevistado para a televisão e, portanto, aí parece-me óbvio, mas tem que sempre haver uma investigação ou um julgamento e as pessoas, independentemente disso, dado ao facto de vivermos num Estado de Direito como estava a ser mencionado, têm direito à sua defesa, por mais ridícula, entre aspas, que ela possa ser, não é? Portanto, uma pessoa pode ser claramente culpada, toda a gente viu, mas a pessoa pode ter direito à sua defesa, por mais, mesmo que tenha 0,0001% de probabilidade de ganhar o caso, mas tem esse direito, não é? Portanto, enfim, o polícia, seja ele qual for, não pode andar aqui a mandar bitites relativamente ao caso, tipo que é a crónica criminal na TVI às 10 da manhã, como se não fosse um polícia. E eu não sei se as pessoas têm noção, de jornalistas têm noção disso, não é? Portanto, está aqui em funções. Se falássemos, por exemplo, se falassem os dois na vida privada, fora de funções, ele até podia mandar a sua opinião, obviamente, não é? Agora, em funções, para a comunicação social,
O diretor nacional da PSP não pode fazer statements desses que até nem lhe competem diretamente, porque as pessoas vão ser julgadas, volto a frisar, indo a tribunal pelos tribunais, não é? Portanto, o que o diretor nacional da PSP tem que dizer é isto, não é? Qual era a resposta que estava à espera? Que ele dissesse, como é a extrema-direita já não estou preocupado porque somos todos uma cabada de fachos. Epá, por amor de Deus, pá, isto não é sério, não é? Não é sério. É andarmos a brincar às coisas, porque isto é uma coisa séria, atenção. O pessoal andar a apanhar pancada na rua é uma coisa séria. E tratarmos isto aqui como, vamos tentar responsabilizar aqui as forças de segurança por cá e tal, extrema-direita, é levar as coisas com, eu ia dizer benevolência, mas é levarmos isto para a palhaçada, para a bandalheira, não é? Honestamente, acho que acaba por ser ridículo, muito honestamente. É um assunto sério a ser tratado de uma forma muito ridícula. A Polícia de Segurança Pública preocupa-se com cada crime que não consegue evitar. E preocupa-se em que os alegados autores de todos os crimes sejam trazidos à justiça. Preocupa-se também do ponto de vista estratégico para que criemos um ambiente de segurança, como é este que vivemos aqui. Mas, por exemplo, há pouco falou do Index e também falou do Razi. O Razi foi omisso uma parte especificamente que falava deste tipo de... Tem que ler o Razi todo. Ele leu o Razi todo. Foi omisso essa parte. Considera que isso é prejudicial para a polícia e também para Portugal? Não pode escolher a parte do Razi que quer ler e não ler a outra. O Razi diz que, do ponto de vista geral, a criminalidade em Portugal baixou. O que eu quero dizer é o seguinte, preocupa-nos... Eu pergunto o capítulo que foi omisso, Sr. Diretor Nacional, o capítulo que foi omisso falava precisamente em violência de extrema-direita. Acha que isso também contribui a essa omissão para que as pessoas se preocupem menos ou mais? Ficou preocupado o senhor? A Polícia de Segurança Pública preocupa-se com que quem alegadamente cometa crimes seja trazido à Justiça, também por intermédio, quando é da nossa competência em termos de investigação criminal, quando não é da nossa competência, em parceria com as outras forças de segurança. Concorda com a omissão de um capítulo no Razi? Relativamente à situação geral de segurança, e nós, Polícia de Segurança Pública, temos, em termos de prevenção, uma grande responsabilidade, seja ao nível das escolas, com a escola segura... Só antes de continuarmos, porque vamos continuar aqui na mesma tecla, como já perceberam, mas eu discordo de algumas coisas do que o Diretor Nacional da PSP está a dizer, não é? Relativamente a alguns dados do Razi, que eu contesto, obviamente são dados, são apresentados, mas há legitimidade, ainda para mais num Estado de Direito Democrático, das pessoas torcerem o nariz a esses mesmos dados se tiverem dúvidas para tal relativamente ao contexto em que estão inseridas. Agora, a jornalista, nem nós, podemos estar à espera que o Diretor Nacional da PSP vá contrariar os dados de quem manda nele, nomeadamente o Governo e os dados do Razi. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Por mais que eu discorde do Diretor Nacional da PSP nesta abordagem e de alguns dados do Razi, no sentido em que eu acho que é preciso uma investigação mais a fundo, eu questiono esses dados, já lá vamos à parte do capítulo, usar isso como forma de colar as forças de segurança ou insinuar com perguntas de e tal extrema-direita, não se preocupam com isso, é de muito baixo... eu não quero dizer baixo nível, mas é de mau tom. É de mau tom. Honestamente. E atenção, eu discordo da abordagem do Diretor Nacional da PSP. Contudo, compreendo que ele, sendo Diretor Nacional da PSP, não pode ir contra a diretiva do Governo pela qual ele trabalha. Não é? E os dados do próprio Razi. Portanto, é preciso saber analisar as coisas. Agora, utilizar isso, que é claramente uma limitação profissional que ele tem, que o obriga a dizer isto, como forma de o colar a ele e às forças de segurança, à extrema-direita, aos fascistas e etc., acho de muito mau tom. Honestamente. Acho que não é propriamente jogar limpo. Não obstante, devo dizer que eu concordo com a pergunta da jornalista de que tirar o capítulo da extrema-direita e não sei o quê foi um erro, porque eu volto-vos a frisar, a minha faca corta a direito. Se há organizações, grupos, seja o que for, que representam um perigo para a segurança nacional, da extrema-esquerda, da extrema-direita, do extremo-centro, do extremo que vocês quiserem, ou de não extremo nenhum, o que vocês quiserem, se representa perigo, tem que ser apresentado, tem que ser investigado e tem que ser depois resolvido pelas entidades competentes. Portanto, apagar um capítulo do que quer que seja a nível de potencial perigo para o país,
acho que é ridículo. Inclusive é esse também da extrema-direita. Que eu não sei se veio a público, eu não li esse capítulo, não sei se veio a público sequer. Portanto, se me puderem elucidar, não obstante que é um erro apagar esse capítulo. Agora, em funções, o diretor nacional da PSP não se vai armar aos cucos, ir contra o Razi, ir contra o governo inteiro, que ainda para mais foi eleito agora há um mês atrás. Portanto, é preciso perceber o contexto. E ainda para mais, quando depois essa limitação da comunicação que eu mencionava é utilizada para uma colagem das forças de segurança, não é só do diretor nacional da PSP, é das forças de segurança todas, à extrema-direita e afins. Acho que é muito mau tom. Porque eu vou dizer isto, quando há os ataques da extrema-direita, ou os ataques da extrema-esquerda, ou os ataques que vocês quiserem, pode ser do Batman, quer dizer, o Batman salva pessoas, do Joker, o que vocês quiserem, as pessoas chamam o polícia, não chamam o Batman, não é? Para ninguém vai estar a pensar, epá, não, porque pode haver aqui um que é da extrema-direita e não sei o que, não sei o que mais. Portanto, vamos ter bom senso. E até acho, enfim, a jornalista não está a ser mal educada no sentido de falar alto ou de desrespeitar nesse sentido, mas eu volto a frisar, acho que a armadilha é de muito mau tom. Mas enfim, posso estar equivocado. Se estiver, digam-me nos comentários o que é que vocês acham. Responder à pergunta. Perguntava-lhe se concorda com essa omissão. Também esteve presente, como é óbvio, na discussão do Razi. O relatório anual de segurança interna é um documento que tem várias fases. A fase final é como outro documento qualquer que seja Todos produzido. a par disso. Perguntava-lhe se para si faz sentido a omissão desse capítulo. Como lhe disse, o que conta é o último documento onde, do ponto de vista factual, por vezes há vários tipos de alterações que todos os documentos sofrem. O que nos preocupa... Não me está a responder. Não Eu estou a gostava responder. que me respondesse se concorda com a omissão desse capítulo que fala na extrema-direita. À Polícia de Segurança Pública, o que preocupa é que consigamos prevenir os crimes e, quando os crimes não conseguem ser prevenidos, que consigamos ter uma ação de investigação criminal no sentido de trazer os Uma vez mais, isso decorre da lei e da vossa obrigação. Relativamente ao Razi, concorda ou não com a omissão deste capítulo? Relativamente ao Razi, concordamos com o que está no documento final. E no documento final, se ler, há ali muitas preocupações em termos de segurança. A delinquência juvenil, Mas a concorda delinquência... com a omissão, Sr. Diretor Nacional? Não me está a responder. Em termos de ser Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, é perfeitamente relevante, porque a minha responsabilidade e competência é a segurança dos portugueses, de quem escolheu Portugal para viver, para trabalhar ou ainda para permanecer... Mas não quer esclarecer se foi ouvido, se foi tido ou achado nesta omissão e se concorda com ela? As entidades próprias, ao nível dessa matéria, já se pronunciaram. Ficamos com o essencial das declarações do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, a não querer entrar em pormenores, dizendo de uma forma geral que a PSP está preocupada com a segurança do país e que vai atuar tanto na prevenção como na fase da repressão. E bem, como seria de óbvio. Porque reparem, estas perguntas estão a tentar politizar a polícia. A polícia não é para ser politizada. Não, por amor de Deus, vamos lá deixar isto. E reparem, vários organismos do Estado não podem ser politizados. Nós não podemos... É que um diretor nacional da PSP não vai comentar política para a televisão ou para a rádio, como devem imaginar. E quando comenta, tem que ser com neutralidade. Eu recordo-me já de várias pessoas ligadas à PSP que sempre que foram à televisão, sempre, como é que eu vos ia dizer, demarcaram-se, mas eloquentemente. Já vi várias pessoas que, por exemplo, o Chega, como sabem, tem muita afinidade às forças de segurança. Quando perguntaram, o que é que acha do apoio do Chega? E depois a resposta que dão sempre, e muito bem, é, não tem que achar nada. Quem quiser dar apoio, dá apoio. Quem não quiser, não dá apoio. Para a PSP e as forças de segurança mantêm-se neutras axiologicamente, não entram no jogo político ou partidário. Portanto, agradecemos e tal, tudo bem, quem quiser apoio, quem não quiser não apoio, mas nós não nos metemos nisso. Portanto, e assim é que tem que ser. E voltamos aqui exatamente à mesma coisa. Ainda para mais, quando nesta questão do Razi, e eu volto a dizer que discordo até da visão do Sr. Diretor Nacional da PSP. Atenção, eu estou a discordar dele do ponto de vista do parágrafo que foi apagado, eu discordo disso, eu discordo também dos dados estatísticos, acho que falta ali muita coisa consoante a realidade em que nós vivemos. Agora, volto a frisar, acho de muito mau tom utilizar aquela limitação
que, a nível laboral, comunicacional e profissional, o Diretor Nacional da PSP tem relativamente ao Governo em funções, ao documento oficial pela qual ele tem que seguir ordens, para depois a jornalista fazer uma colagem dessa limitação a movimentos de extrema-direita, tentando caracterizar indiretamente ou insinuar que a polícia está ligada, direto ou indiretamente, à extrema-direita. Acho de muito mau tom e é uma falta de respeito, se querem que vos diga. Enfim, isto para vos dizer... digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que acham sobre isto, o que é que acharam do momento. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, ficamos por aqui e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.